Paz do Senhor, queridas irmãs intercessoras. Hoje nós vamos meditar um pouco dentro da leitura do Salmo de número 46. Antes de iniciarmos a nossa meditação, eu quero convidar você para fazer comigo uma breve oração. Deus Todo-Poderoso, Tu que tens sido a nossa fortaleza, tem estado conosco em todos os momentos. Durante as tempestades da vida, não tens nos abandonado. Permaneça ao nosso lado e que nós possamos, Senhor, sempre estar na Tua presença, pois assim teremos a garantia do Teu consolo, do Teu refúgio e da Tua ajuda. É em nome de Jesus que eu te peço essas bênçãos e te agradeço. Amém. Queridas irmãs, eu fui convocada para estar conversando com vocês a respeito do Salmo 46. E para isso, eu fiz uma análise deste salmo, trazendo à minha memória, através dos estudos, o contexto histórico da época que esse salmo foi composto pelos filhos de Corá, e também tentei trazer para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, especialmente para a rotina das mulheres, né? O que Deus fez no passado e o que Ele continua fazendo hoje. Nós vamos ver o contexto histórico e vamos tentar também contextualizar com nossas vidas. Salmo 46. Vamos lá? Esse Salmo 46, ele foi escrito em um momento de grande tensão e ameaça para o povo de Israel. Quando a gente fala de tensão, de ameaça, dá para a gente pensar no quê? As pessoas que estavam vivendo naquele contexto não estavam se sentindo seguras, nem os moradores do lugar e nem os seus líderes não estavam se sentindo em segurança. Olha só o que acontece aqui. Nessa época aí, Israel, lá em Judá, estava passando por uma crise nacional e também estava passando por alguns momentos de desastres, né, naturais. E isso a gente vai poder observar ao longo da leitura do Salmo. Esse período que eu falei, que ele foi escrito, era um período de crise, porque os assírios, eles estavam tomando posse de várias cidades ao redor de Jerusalém. Isso 701 antes de Cristo aproximadamente. Então, nessa fase de conquistas do povo inimigo de Deus fortalecidos, né, conquistando muitos espaços politicamente falando, chegou a vez de Jerusalém ser invadida. E o rei Ezequias, ele estava enfrentando essa ameaça do poderoso exército do general, não acredito, Senaqueribe. E Senaqueribe não poupou palavras, né, para atordoar a mente do rei Ezequias. Esse salmo foi escrito, como já falei, pelos filhos de Corá. Um grupo de levitas, que eles eram responsáveis pelo louvor dentro do templo. E frequentemente os filhos de Corá, eles compunham louvores, hinos que expressavam a fé e a esperança mesmo em meio à adversidade. Como eu já havia falado, as pessoas estavam tensas, né? Então, o ambiente de instabilidade. Esse ambiente de instabilidade é justamente porque as pessoas não se sentiam seguras. Imagine você estar na sua cidade, no seu país, e de repente você começa a perceber que ao redor da sua cidade, né,
as cidades vizinhas estão sendo invadidas por inimigos, estão possuindo elas e você fica pensando, quando será que vai chegar a minha vez? É mais ou menos isso. E o Salmo menciona também terremotos, montanhas sendo lançadas ao mar e nações em tumultos, né? Esse tumulto geralmente é gerado por conta da instabilidade. Aí vem dois personagens muito importantes que eu quero trazer aqui para vocês, que é o Senaqueribe e o Ezequias. Senaqueribe e Ezequias. Os dois, um era o general do exército assírio, né? Muito ousado, inclusive. E o outro era Ezequias, o rei, né? O rei Ezequias. Senaqueribe, ele começou a enviar ameaças através de carta para Judá. E ele falava o seguinte: olha, só está faltando Jerusalém. E vocês não adianta querer ficar contra essa nossa posse, essa nossa invasão, porque o Deus de vocês, ele não vai nos impedir. Era mais ou menos isso, né? Eu estou trocando aqui usando minhas palavras. E Ezequias, ele precisou viver a fé. O que é a fé? É você ver possibilidade onde, pela lógica humana, não há possibilidade. É você crer naquilo que aparentemente está invisível. Então, assim, foi uma verdadeira prova de fé e intimidação militar para Ezequias, né? O poderoso Império Assírio, liderado por Senaqueribe, né, já havia conquistado várias cidades de Judá e agora cercava Jerusalém com o objetivo de tomá-la. Senaqueribe, ele muito ousado, enviou cartas e discursos provocativos, bem típico de ditadores, né? E do inimigo, bem típico. O que Senaqueribe fez? O que ele escreveu ali? Conteúdo zombativo, zombando da fé do povo e dizendo que nenhum Deus havia conseguido livrar as outras nações da Síria, né? Ele tentou, com aquela carta, desmoralizar Ezequias, dizendo que confiar em Deus seria inútil e que Jerusalém seria sim destruída, como tantas outras cidades. A gente vai observar uma coisa muito interessante quando você for ler os textos na Bíblia direitinho, que eu vou deixar aqui para você também, onde está toda essa história. É muito interessante o comportamento de Ezequias, né? A liderança de Ezequias naquele momento teve grande influência sobre a ação de Deus, com relação à ação de Deus. A resposta de Ezequias foi incrível. Ele não reagiu com força militar imediata. Poxa, quando Senaqueribe começou a zombar, começou a dizer, não vai nos vencer, o Deus de vocês, isso, aquilo, outro, ele poderia ter agido assim, pelas suas próprias forças e ir em frente e avançar lá sem consultar a Deus, sem procurar fazer nada pelas forças dele. Mas ao invés disso, né, ele chama os seus liderados, ele conversa com eles, ele procura junto a eles algumas estratégias que possam dificultar a chegada dos assírios a Jerusalém. Até aí podia, tá bom, né? Tudo bem. Beleza, já consultei aqui o pessoal que trabalha comigo, que está liderando aqui comigo, agora eu vou ficar tranquilo, tá tudo certo. Não. Ele consultou a Deus. Agora, o modo que ele consultou a Deus é o mais interessante, porque ele leu essa carta para Deus. Ele foi ao templo,
ele se curva e ele conta para Deus sobre todas as ameaças que ele havia recebido de Senaqueribe, sobre como Senaqueribe falou sobre Deus. E ele tem aquela conversa bem sincera com Deus, contando tudo, se derramando na presença de Deus. Ele consultou os líderes, né? Mas não é o suficiente. Deus, ele precisa ser prioridade na nossa vida para que nós possamos ter as estratégias corretas. E muitas vezes, como aconteceu com Ezequias, não vai haver necessidade de você levantar um dedo, porque o próprio Deus, ele vai agir em seu favor, né? Tudo que Deus quer é que a gente se disponha a servi-lo e ande de acordo com a sua vontade, com a sua verdade, com a sua palavra e não duvide dele, não duvide. Olha aqui o que aconteceu. Mais importante, ele levou a carta de ameaça ao templo, estendeu-a diante de Deus, orou com fervor, e eu acrescento com clamor, pedindo livramento, né? Aí a gente vai ver o que acontece, porque esse livramento chega. Tem um dos versos do Salmo que diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, né? Ele está conosco. A gente passa pelas dificuldades, a gente passa pelos problemas, pelas provações, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. E Ezequias pôde provar disso. Olha aí, a resposta veio para a oração, né? Deus envia Isaías, o profeta, e fala para Ezequias: Jerusalém não vai cair. Jerusalém não vai ser invadida. Deus fala e ele crê. Ele crê, e foi impressionante como Deus, ele mudou aquela situação, como Deus virou aquele estado de instabilidade, né, do seu povo. É incrível o que Deus fez. Aí você vai observar aqui comigo, deixa eu virar aqui o slide, isso. Você vai observar aqui o seguinte: um anjo, olha, Deus, ele é maravilhoso, não tem como você não glorificar a Deus quando você começa a mergulhar nas escrituras e a ver, né, que o Deus que você serve, ele não mudou, ele continua agindo da mesma forma. Um só anjo que o Senhor enviou matou 185.000 soldados assírios. E durante um período curto, viu? Foi só durante a noite. E o que acontece? Quando Senaqueribe percebeu, ele precisou recuar. Aquele homem tão arrogante, tão poderoso, que desafiou a Deus, agora estava recuando, porque percebeu que não dá, né, para lutar contra o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, não dá. Pouco tempo depois, esse mesmo Senaqueribe, ele foi morto, foi assassinado por seus próprios filhos, enquanto ele estava adorando no templo dele. Aí eu quero destacar algo importante, né? Senaqueribe estava adorando lá no templo dele ao Deus dele. Se ele adorasse o Deus de Israel, eu creio que ele teria alcançado misericórdia e que sua vida não teria tido fim da forma que teve, porque nós servimos a um Deus que não tem prazer na destruição do ímpio. Não tem prazer. O desejo de Deus é que todos se arrependam e alcancem misericórdia. Aí a gente vai ver aqui onde estão essas referências, certo? Aqui nas escrituras, veja bem. Você vai depois, com muita calma, ler no livro de 2 Reis, nos capítulos 18 e 19. Depois você vai ler 2 Crônicas, capítulo 32. E, para concluir e entender todo esse contexto histórico do Salmo 46, você vai ler ainda Isaías, capítulo 36 e 37. Amém? Deixa eu passar aqui, as referências estão aqui, olha, nessa parte aqui.
Aí eu vou agora falar com vocês sobre o testemunho poderoso. Esse salmo, essa poesia, né? Ela foi feita para nos mostrar que mesmo diante das ameaças esmagadoras, a fé pode mover o impossível. O Salmo 46 foi inspirado por esse livramento e até hoje continua nos inspirando. Isso mesmo, continua nos inspirando a manter a nossa fé firme no Deus que em qualquer circunstância é presente, digno, poderoso, que é nossa fortaleza em qualquer tempo. Ele é a nossa segurança. Glória a Deus. Nós vamos observar aqui 3 temas centrais no Salmo 46. O primeiro tema central que eu pude observar estudando esse salmo é Deus aparece como refúgio e fortaleza. A abertura do salmo declara: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Uma afirmação de segurança espiritual, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Você pode ter essa segurança espiritual, que Deus é o seu refúgio. A outra coisa também que eu observei, um outro tema que aparece neste Salmo 46 é presença divina na cidade de Deus. Presença divina na cidade de Deus. A referência ao rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus. É uma metáfora da paz e da provisão divina para a vida daqueles que temem ao Senhor, mesmo com as situações de adversidades, né? Com tantos conflitos, com tantos problemas, esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, né? Esse rio aí nos dá paz, é a paz que nós temos, porque temos em nós a convicção da providência divina para a nossa vida em qualquer tempo. Aí nós vamos ver aqui o outro tema central que eu falei 3, né? Já estou aqui no terceiro, é que esse Salmo 46 é um convite para nós contemplarmos o quê? A providência divina e nos encorajarmos como? Olha só o que o Senhor fala aqui através do salmista na composição desse verso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando você tem essa presença em você, você automaticamente se autorregula e fica quieto, porque você tem um Deus que cuida de você. É uma declaração de encorajamento para os fiéis. É um pedido para que as pessoas confiem na soberania divina, mesmo em meio ao caos. Você pode confiar. Eu posso confiar, né? Esse salmo ele tem sido usado ao longo dos séculos como fonte de consolo em tempos de guerra. Em tempos não só de guerra, tá, gente? De desastre, de crises pessoais, de N coisas, de muitas coisas. É você saber que em qualquer situação ele está no meio, né? E você vai suportar, você vai resistir. Ele nos lembra que mesmo quando tudo parece instável, há um lugar seguro, e esse lugar não é físico, é espiritual, onde podemos descansar. Você pode descansar no seu Deus. Você pode descansar porque você tem a presença dele aí com você, lhe dando segurança. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Salmo 46 é um bálsamo
É um bálsamo para todos nós. E eu quero agora trazer um contexto dentro desse salmo para o dia a dia de muitas mulheres, né? Aqui, esse pedacinho aqui, eu vou falar justamente sobre isso. Ó, o Salmo 46 é um bálsamo para mulheres que enfrentam tribulações dentro de casa. Isso mesmo. Seja por conflitos familiares, sobrecargas emocionais ou sensação de abandono. Ele começa com uma promessa poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa frase não é apenas, minha irmã, uma poesia, é um lembrete de que mesmo quando tudo parece muito complicado aí no seu lar, não é? Deus, ele vai te ajudar e você vai estar em segurança. Ele vai te dar as estratégias corretas para que você possa caminhar e vencer as adversidades. E aquilo que você não pode fazer, ele mesmo faz. Ele mesmo faz. E se for para você fazer, ele lhe dará a estratégia correta. O que ele quer é disponibilidade nossa para aprendermos do Senhor. Ele é maravilhoso e nos ama e sabe cuidar de nós e sabe nos dar as estratégias corretas. Agora nós precisamos estar disponíveis para ouvir a sua voz. Olha só, para quem vive dores dentro do lar. Muitas mulheres nesse momento aqui que estão vendo esse vídeo, estão aqui acompanhando comigo, estão passando por muitas dificuldades, se sente cansada, sobrecarregada ou até invisível. O Salmo 46 nos convida, te convida a parar, respirar, para que você lembre que você não está sozinha, você não está sozinha. Veja como ele pode falar diretamente ao seu coração. O nosso Deus, ele traça planos, estratégias e nós mulheres precisamos estar atentas para viver o propósito de Deus na nossa vida, dentro do nosso lar. Olha que coisa maravilhosa. Refúgio em meio ao caos. Olha que coisa linda. Refúgio em meio ao caos. Eu coloquei essa palavra difícil aí, né? Mas eu deveria ter escrito refúgio em meio às dificuldades, que aí todo mundo entende. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, isso representa o lar em crise. Em crise. Discussões, silêncio doloroso, falta de apoio, mas aqui está escrito, olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. Mas o Senhor diz, mesmo que tudo ao seu redor pareça que vai desabar, Deus, ele permanece fiel, cuidando de você. Ele está com você. E ele ainda tem aqui algo extraordinário. Dentro desse salmo ele fala, fique quieta, eu estou com você, fique quieta, né? Eu estou no meio, você não será abalada. O que nós precisamos, o que você precisa é ouvir o direcionamento de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio pode ser interpretado como a paz interior que Deus oferece, mesmo que o ambiente externo esteja conturbado. Há uma fonte de alegria que flui dentro de você quando você está conectada com Deus.
Sabe quando alguém olha assim e diz, eu não entendo por que você consegue ficar desse jeito assim no meio de tanta tribulação? É o rio de Deus que alegra você. Você é santuário do Altíssimo, né? E Ele está com você. Então, algumas coisas o mundo não entende, mas nós que servimos a Deus, que estamos conectadas com Deus, nós entendemos e vivemos o seu propósito. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Esse é um convite a uma pausa. Sabe quando você quer resolver tudo ao mesmo tempo? Aí grita, reclama, corre de um lado para o outro. É hora de pausar. Respire e pare. Se aquiete, dê essa pausa, porque às vezes o lar está tão cheio de barulho, é tanta gente falando ao mesmo tempo, tanta gente brigando, sem contar a mente, aquela guerra na mente, mas fique quieta, acalme-se, ore a Deus por suas emoções e não se esqueça, não se esqueça. Você precisa descansar e confiar no Senhor, né? Eu escrevi aqui, ó, silenciar a alma. Deus te chama para descansar nele, confiar. Assim, ele poderá lutar por você, como ele fez lá com Ezequias, né? Que mandou um anjinho, ó, e deu fim a 185 mil. Nosso Deus, ele permanece o mesmo. Eu coloquei aqui uma observação nessa parte aqui. Leia em voz alta como declaração. Leia o salmo em voz alta, declarando, tomando posse daquilo que está lendo, né? É mais ou menos isso aí que eu quis dizer. Se você tem o hábito, eu tenho esse hábito, aqui é um deles, eu tenho uns dois cadernos assim. Aqui é um dos cadernos que eu utilizo, eu chamo de caderno de oração. Se você tem o hábito, né? Escreva no seu caderno de oração seus versos preferidos, os seus textos preferidos, aquilo que você entendeu. Isso ajuda bastante a fixar na gente, na nossa mente, né? Outra coisa importante faça, se for preciso, anotações numa cartolina, numa folha de ofício. Coloque lá perto da sua pia para você, quando estiver lavando os pratos, que vier aqueles pensamentos de murmuração, você lê, Deus está no meio dela, não será abalada, sabe? Coloca pela sua casa assim, porque quando você estiver varrendo a casa, de repente vem aquele pensamento negativo, e você, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu sou alegre, eu tenho a alegria do Senhor. Repreenda a ação do inimigo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Se for necessário, né, busque apoio espiritual, busque apoio emocional. Você não precisa enfrentar tudo sozinha. Deus, ele tem preparado muitas pessoas e ele vai continuar preparando pessoas para cuidar de irmãs como você. Então, você não está sozinha, não esqueça disso. Lembre-se, minha amiga intercessora, você é amada, seja fortalecida pelo Senhor. Então, aqui está, né, o Salmo 46, e eu agora quero ler esse salmo aqui com você. Abra aí sua Bíblia, por favor, vamos ler comigo os 11 versos do Salmo 46. Ele tem um título aqui, ó, A Fé Perfeita. Essa aqui é minha Bíblia, viu? A fé perfeita em Deus. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, como já falei. O primeiro verso diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Verso 10. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente em meio às angústias. E não precisamos temer ao mal, ainda que tudo mude ao nosso redor, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, nós sabemos que Tu estás conosco. Abençoa essa mulher, Senhor, que assistiu agora esse vídeo, essa explicação sobre esse salmo. Abençoa essa família, abençoa o Deus, para que ela possa, essa família possa viver os Teus propósitos neste mundo, para a glória do Teu nome. Quebra, Senhor, todo laço, desfaz, Senhor, toda estratégia do inimigo e que nós possamos estar continuadamente refugiadas na Tua presença, refugiadas em Ti, porque sabemos que é de Ti que vem o nosso socorro, a nossa vitória. Em nome de Jesus, assim te oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe. Foi um prazer compartilhar essas palavras com tanta simplicidade, né, na presença do Senhor. Que nós possamos ter a confiança que Ezequias teve e que nós possamos permanecer firmes, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor. Abraço, a paz do Senhor, até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.